Jornalismo colaborativo é o ponto mais forte da ProPublica, é algo que a gente poderia se inspirar bastante aqui. Sei que é difícil fazer isso em qualquer redação, não é que depende muito do modelo de negócios da redação, mas eu vi que lá é uma experiência que é bastante difundida, principalmente pela ProPublica, mas que de alguma forma chega no New York Times, chega no Washington Post, chega em vários jornais na grande imprensa. Fazer reportagens que eles sabem que vão ter um impacto em determinado público, mas eles não têm esse público. Tem uma pesquisa que mostra que os leitores da ProPublica eles têm um perfil bastante específico, são pessoas mais velhas, pessoas com uma renda alta. Então, se as reportagens fossem veiculadas só no site da ProPublica, provavelmente não haveria o impacto que eles desejam. Então, qual foi a estratégia que eles adotaram para obter um impacto maior? Primeiro, parceria com diversos veículos. Eles buscam saber ali quem é o cara que vai trazer a audiência que eles precisam, eles querem falar com o público que fala em espanhol, então eles têm que procurar Univision, não sei. Querem um impacto no público de um determinado estado, eles vão procurar o veículo daquele estado. Existem duas formas deles fazerem isso. Uma parceria em que eles contatam um repórter daquele veículo, investigam a matéria junto e publicam juntos. A matéria sai tanto no site da ProPublica quanto no veículo parceiro. E eles têm uma outra estratégia que é mais recente, que é a Local News Network, se não me engano, que é uma rede em que eles bancam um jornalista, entregando 7 bolsas esse ano para jornalistas de diversos lugares do país, de preferência de cidades pequenas, para que eles façam grandes investigações nessas cidades com esse recurso, algo que hoje é bem difícil de fazer, né? Jornalismo investigativo em lugares menores, sendo que muitas vezes esses lugares menores têm histórias, não só histórias interessantes, histórias importantes, como também histórias que podem afetar o estado ou o país de alguma forma, ou servir de inspiração para resolver um problema que é maior. A ProPublica também tem jornalismo colaborativo com os leitores, não é um jornalismo fechado em si só. Então eles usam muito o que eles chamam de crowdsourcing. O jornalista não parte de uma pauta que ele já tinha em mente, ele parte de um tema. Então, por exemplo, mortalidade de mães. A partir desse tema escolhido pelo veículo, eles começam a localizar personagens, pessoas que podem contar histórias a respeito disso. Teve um caso concreto, que é a série Lost Mothers, que foi feita no ano passado, em que os jornalistas buscaram histórias de mães que ou morreram ou quase morreram no processo do parto, pessoas que conheciam essas mães, pessoas próximas dessas mães, ou mães que quase morreram e decidiram trazer o relato delas. E a partir da obtenção de todos esses dados, de todos esses relatos, eles, claro, fizeram uma filtragem, foram atrás das histórias que acharam mais interessantes, que faziam mais sentido, e a partir disso começaram a mapear melhor o que acontecia, por que essas mulheres estão morrendo, quais são as complicações que acontecem no parto, aonde a saúde pública entra nisso, o que é que o governo está fazendo por isso, por que isso acontece. Segundo essa reportagem, não existe um mapeamento muito claro sobre a mortalidade materna nos Estados Unidos, e essa matéria se propôs a criar uma base de dados nova sobre esse problema. Como fizeram isso? Eles usaram um site chamado Screendoor, eu vou colocar aqui também o link, que funciona praticamente como o Google Forms. É um formulário em que a pessoa responde perguntas pré-estabelecidas por quem criou o formulário. Eles divulgaram isso por meio das redes sociais, fizeram uma parceria com a NPR, é a maior rádio americana, uma das mais conhecidas, e a partir disso divulgaram esse formulário para que as pessoas pudessem preencher, e foi daí que surgiu a pauta, daí que surgiu a série e muitas histórias. O que é bem interessante também é que, não só na ProPublica, como em outros lugares, o Washington Post faz isso muito bem, eles criam grupos de Facebook em que a ideia é você conversar com o seu leitor sobre um determinado tema. O Washington Post, por exemplo, tem um grupo no Facebook que fala sobre questões relacionadas à gravidez. É um grupo que tem, em geral, máximo 1000 pessoas, porque se tivesse mais do que isso seria difícil de controlar. Tem repórteres ali, sempre editores, sempre olhando o que está sendo falado para evitar propaganda, gente brigando por motivos aleatórios, gente postando bobagem, fake, essas coisas. Mas o objetivo ali é você criar, de fato, um contato maior com o seu leitor que vai além da reportagem. Então você terminou uma reportagem sobre um tema. Vou abandonar meu leitor? Não vou. Eu vou levar ele para essa comunidade dentro do Facebook e a partir disso vou conversar com ele, saber quais são as dúvidas deles, trazer especialistas para falar com essas pessoas, encontrar novas pautas a partir dali. Isso é uma forma de fidelizar esse leitor, fazer esse leitor compartilhar as notícias que saem no veículo, porque ele sabe quem é que está fazendo, ele sabe os interesses dessa pessoa. Quantas vezes a gente não escuta, quando a gente quer entrevistar uma pessoa, a pessoa fala, mas o que você quer com essa matéria? Qual que é o seu objetivo? Então, quanto mais você se mostra para esse leitor, quanto mais você dá a oportunidade para que esse leitor também se manifeste, maiores são as chances de que ele continue te lendo
recomendo que ele continue te assistindo, continue te ouvindo, e aí depende do seu veículo. Agora, nesse momento exato, a ProPublica está fazendo uma outra pesquisa sobre a ICE, Immigration and Customs Enforcement. É tipo uma polícia de imigração. Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu fiquei um mês na redação da ProPublica, aprender cada instituição, cada órgão, cada tipo de entidade governamental e como elas atuam, porque é completamente diferente daqui. No caso da ICE, eles estão tentando identificar se essa polícia está cometendo algum tipo de irregularidade na abordagem dos imigrantes, para saber se eles são ilegais ou não. Então tem algumas regras dentro do contexto do trabalho dessa polícia com os imigrantes que proíbem, por exemplo, que eles façam abordagens dentro de escolas, dentro de igrejas e dentro de hospitais, mas os repórteres já receberam relatos de que isso acontece. Estão tentando identificar por meio desses formulários do Screen Door, mandando para várias pessoas com parceria com outros veículos que têm contato, principalmente com o público que fala em espanhol, para tentar identificar essas histórias e a partir disso publicar uma reportagem. E o que é mais interessante aí, eu me perguntei isso em diversos momentos, eles divulgam a pauta que eles estão fazendo, porque se você olhar no site vai ter lá, estamos fazendo uma pauta sobre isso, precisamos da sua ajuda. Eles estão divulgando a pauta deles? De certa forma sim, mas ao mesmo tempo não. Afinal, abuso policial não é uma pauta concreta, né? Abuso policial é um tema, mas quantas matérias pode sair disso? Inúmeras. Então não é exatamente dizer qual é a sua matéria e sim dizer qual é o tema. Dificilmente alguém de outro veículo vai olhar para aquilo e vai ficar, meu Deus, eu preciso fazer uma pauta igual a essa, nossa, eu tô desesperado, eu vou tomar um furo. Não vai tomar um furo, porque não é bem um furo, e não é, porque é uma reportagem tão extensa, com tantos detalhes, que é impossível você reproduzir aquela matéria do jeito que ela foi feita, com aquele formato. Eles fizeram 156 parcerias com veículos locais desde 2008, eles receberam mais de 200 inscrições de jornalistas de praticamente todos os estados americanos, para você ver que existe um interesse em se fazer reportagem, muito interesse, o que falta muitas vezes é o recurso, né? Tem um exemplo bem legal de reportagem que foi feita exatamente com crowdsourcing, que é uma matéria que mostrou como a IBM, essa gigante dos Estados Unidos, criou algumas políticas ali que prejudicavam seus funcionários mais velhos, que tentava retirar do seu quadro de funcionários aqueles funcionários mais velhos. Acontece praticamente em todo lugar, né? Mas o interessante aí é que, segundo essa reportagem, a IBM atropelou, ou pelo menos teve uma interpretação estranha da legislação americana para poder demitir esses funcionários. Então, eles descobriram, por exemplo, que os funcionários mais velhos eram obrigados a assinar um termo dizendo que eles não processariam a IBM caso ele saísse da empresa. E se você for pensar bem, investigar uma empresa é uma coisa muito difícil. Investigar o governo já é difícil. Empresa mais ainda, porque a empresa não é privada, ela não tem obrigação de fornecer dados, ela não tem obrigação de ser transparente com as pessoas. Existem algumas obrigações legais, né, em relação a impostos e coisas do tipo, que também não é muito transparente, mas especificamente sobre os processos de contratação e demissão de funcionários, por exemplo, como funciona o RH de uma empresa privada, a gente não faz a menor ideia, né? O que os repórteres da ProPublica fizeram? Mais um formulário. Na verdade, eles começaram conversando com ex-funcionários nesse caso. Fizeram conversas informais, sabiam de uma história aqui, uma história ali, uma história ali, uma história ali, blá 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 blá, até que esses funcionários apresentaram outros caras, que apresentaram outros caras, que apresentaram outros, e eles viram que eles estavam com dezenas de fontes diferentes. Então eles decidiram, vamos ouvir essas pessoas de maneira mais sistemática. E aí eles fizeram um formulário, fiz algumas perguntas para eles sobre como se deve fazer esses formulários, e eles disseram que as perguntas precisam ser bastante específicas, porque se você gerar algum tipo de dúvida, a sua base já perde o valor, né? Porque o cara pode entender diferente do outro, a resposta já não vai mais fazer sentido. Então, quanto mais específico você conseguir ser nessas perguntas, melhor. E se você conseguir ter o apoio de alguém que vai responder essas perguntas, por exemplo, você já fez a entrevista com um cara, e aí você pode aplicar esse formulário nele e pedir que ele olhe, porque aí ele vai te dizer, essa pergunta aqui nem tem sentido, cara, você não vai ter uma resposta boa. A pessoa pode te ajudar a qualificar esse formulário. Essa reportagem teve uma ampla repercussão, foi uma reportagem que, principalmente pelo fato de tantas pessoas da comunidade dessa empresa terem participado, então, todos ex-funcionários. A principal influência dessa reportagem foi trazer essa realidade à tona, e a partir disso, a empresa começou a discutir um pouco mais essa política dentro do quadro de funcionários.